Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o Criador, porque a mensagem hoje que vai ficar registrada no canal é uma mensagem maravilhosa que tende a nos despertar a respeito da adoração, a respeito da consciência em relação ao Criador. Então o tema, até copiei aqui no pedacinho de papel, é como honrar a Deus. Porque essa tem que ser a nossa consciência. Estou honrando ao Senhor? E caso esteja ainda no caminho de aprendizado, precisamos aprender como honrá-lo. A Bíblia é um manual para que possamos ser conduzidos no que diz respeito à questão da adoração ao Criador, no que diz respeito à consciência de como, com uma vida cristã, como devemos proceder. Amém? Então que o Criador continue operando para a glória dele, para que ele seja glorificado, honrado, do modo devido ao qual ele, através da sua palavra, nos exorta. Amém? Então eu vou ler algumas mensagens. As palavras por si só já nos exortam. Como diz aqui em Êxodo 20, porque a questão da adoração, e é o que vai ficar muito explorado aqui, tem tudo a ver com a consciência em relação aos mandamentos. Se conhecemos os mandamentos, se colocamos em prática, honramos ao Criador. Então aqui em Êxodo 20, vai falar a respeito dos mandamentos, tem algumas instruções de como se direcionar ao Criador. Eu vou ler aqui a partir do versos 2 até... Deixa eu ver aqui. Até o 7, que diz: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomas o seu nome em vão. E é importante colocar que essa instrução aqui do de Moisés, é para o povo de Israel. Por isso iniciei, né? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Esse povo foi retirado do jugo de escravidão ao qual eles se encontravam no Egito. Não era uma condição que deveria perpetuar em gerações do povo de Israel. Não era uma condição que o Criador já tinha profetizado que lá na frente viria o libertador. No caso, ele envia Moisés para retirar o povo de modo literal. Tenho colocado, tenho falado muito a respeito do povo de Israel no canal. Mas tem o lado espiritual, que é a questão da adoração, da questão do reconhecimento do Criador que o tirou. Usando Moisés, sim, usando a vida do seu servo obediente, mas o Criador, o intuito, o que está escrito. Eu estou procurando aqui a mensagem, gente. Enquanto isso eu estou, colocando para vocês quanto que o lado espiritual
é importante. Por quê? Porque de nada adiantaria o Criador tirar, cumprindo a promessa, ele cumpre a promessa dele, mas o objetivo do Criador vai além do que nós pedimos, do que nós imaginamos para o nosso bem. Então a intenção do Criador é levar um povo para que se tornassem separados dos demais povos que já existiam, né? Para que o nome dele fosse glorificado. E as outras pessoas, vendo e ouvindo os testemunhos do povo de Israel, queressem o mesmo Deus, queressem adorar o mesmo Deus, através dos seus decretos, através dos seus mandamentos, de um modo zeloso, não de qualquer maneira. E vocês vão entender isso. Aqui também, em 1 Reis, capítulo 3, versos 14, vai dizer: e se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Quando o Criador, ele mostra ali o propósito dele na vida de homens como Davi, como Salomão, como os profetas que foram chamados, eles tinham essa exortação: fazer a vontade do Senhor. Fazer a vontade do Senhor. A vontade do Senhor está explanada de Gênesis a Apocalipse. Só não anda na vontade dele quem não tem desejo de meditar na sua palavra. Mas também existe algo, estava fazendo ali uma busca e vi que é uma pesquisa da Datafolha de 2020, a mais recente, né? A quantidade de instituições religiosas, pelo menos as mais populares, a que mais ouvimos falar, as que são crescentes, por exemplo, em 2020, em primeiro lugar, vou colocar assim como em primeiro lugar, entenda que é uma pesquisa feita, né? Vamos dizer aí que alguém pode se falar assim: eu sou católico. Por quê? Porque ele não ele já entende que existe a protestante, existe outras, então ele se classifica como católico porque ele não tem outras, pelo menos pretensão de seguir outras instituições. Então eu sou católico. Por quê? Porque geralmente as pessoas são batizadas quando pequenas, frequentam as missas, né? Então as pessoas acabam aqui falando: eu sou católico, mas não é um católico praticante. Então não entenda esse número como maior no sentido de ser todos praticantes. Eu faço essa ressalva aí porque é importante, tá? Porque foi uma pesquisa feita na população. Então, em primeiro lugar está a Igreja Católica, 50% no caso, né? A protestante, ela tá aí no 31%, a espírita 3% e a afro-brasileira 2%. A que tem menor popularidade é a judaica, 0,3% de membros. A única aqui que é classificada como a quantidade de membros são 0,3%, que é na questão judaica. As demais, fica aí, né, uma observação que não podemos colocar isso como, no caso das protestantes, pode estar nessa contagem, porque eles dão um número, eles quando tem os seus membros já divulgado e tudo, então pode-se ter aí um número, mas não um número exato, porque existem muitas pessoas que, na questão do protestantes,
que já nem estão mais congregando, já não fazem parte dessas reuniões solenes, porém continuam avançando por terem conhecimento, podem não estar mais encaixados, né, nessa questão da solenidade, mas não necessariamente deixaram de ser cristãos. Continue professando a sua fé e é isso, tá? Então, por conta dessa pesquisa aqui, dá para se ter uma ideia, né? Uma ideia das divisões. O que está claro aí é exatamente isso, porque o Criador aqui, como eu li em Êxodo e também em 1 Reis, capítulo 3, a exortação é: obedeça os meus decretos e os meus mandamentos. A questão não é placa, a questão não é segmento religioso, a questão é a obediência ao que diz a palavra, e é o que eu tenho colocado no canal, que é ser santificado pela palavra e evidenciar essa mente renovada e transformada pelo Espírito em um testemunho, né? Em uma pessoa que se preocupa em ser um testemunho agradável ao Senhor diariamente. Então é algo que caberia falar bastante, mas o foco aqui é como adorar a Deus. Está mais do que claro que é conhecendo os seus mandamentos, os seus decretos e obedecendo. E o Senhor continua falando, deixa eu ver aqui, peraí, na sua palavra, deixa eu ver aqui, peraí, 1 João. Eu estou lendo aqui o primeiro, né, o primeiro testamento, então pode ficar aquela ideia assim de que, puxa vida, e depois de Cristo, será que tudo não se fez novo? Não somos salvos pela graça? Mas a graça, ela não vem de graça, gente. A graça é carregada de responsabilidade, é carregada de consciência, porque traz ao indivíduo a responsabilidade individual, de que não é de qualquer jeito. O que imperava no primeiro testamento, vou colocar assim, era a misericórdia do Senhor, como ainda impera, só que ele aceitava sacrifício, não pediu sacrifício, né, de animais, disso, aquilo, mas ele aceitava o sacrifício em prol do pecado do povo. Por quê? Porque o povo vivia num tempo de ignorância, que é trevas, escuridão terrível. Eles não tinham orientadores, eles não tinham o maior dos orientadores, que é o Espírito Santo. Eles não tinham uma palavra do Senhor para compreender que... Peraí, estou procurando aqui a mensagem. Para compreender que o Senhor é zeloso e Ele busca, como diz... Peraí, João 14... João 4. João 4. Ó, a partir do verso 21, a fala do Senhor para a mulher samaritana. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto,
está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, a questão da consciência. Por quê? Como eu falei, lá no Primeiro Testamento, o Criador mantinha a sua misericórdia porque o povo não tinha orientadores. Tinha Moisés? Tinha, mas imagina aí, um homem na direção da vida espiritual de milhares de pessoas, porque era um povo gigante. Tratando-se de pessoas, existem inúmeras dificuldades. As pessoas têm dificuldade de focarem, de buscarem. É uma luta, é uma guerra espiritual entre a carne e o espírito. Então, para se dedicar e se tornar um adorador em espírito e em verdade, uma pessoa com responsabilidade, entendendo a questão da obediência aos decretos, aos mandamentos, é preciso dedicar-se à leitura, é preciso não gostar daquilo que é contrário, o que diz a palavra, e que geralmente são questões danosas, que prejudicam. O Novo Testamento está repleto de palavras, como aqui em Mateus 22, a partir do verso 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu espírito. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Falo bastante dessa mensagem no canal, porque aqui a sabedoria, né? O Senhor, ele coloca os 2 mandamentos englobando os 10, os 9, né? Exceção a questão do sábado, da guarda do sábado, que é um outro assunto. O Senhor, ele está colocando os 4 maiores mandamentos do homem para o Criador na questão da adoração, e os 6 últimos do homem para o homem, que convinha que o homem tenha sabedoria para conviver, para lidar com as pessoas, amando o seu próximo, vivendo uma vida, claro, aqui está relacionando alguém temente ao Criador, alguém espiritual que entende que a palavra do Criador é a nossa melhor orientadora para sabermos como nos colocar aqui na Terra, né? Então, a mensagem, a Bíblia, ela capacita, ela instrui, ela exorta, ela nos orienta como viver e da melhor maneira possível. Tendo em mente que, aqui no caso de Mateus, quando fala destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. É interessante porque quando você vai meditando nos evangelhos, quando você vai conhecendo o amor de Cristo, que foi feito por nós, a autoridade dele, como diz lá em Isaías 9, que o Criador deu autoridade a ele. Quando você vai entendendo esse tempo em graça, por que houve a necessidade da nova aliança, como está escrito nas cartas aos Hebreus, por que da necessidade dessa nova aliança? Por que ela foi estabelecida e agora ela sendo ainda mais eficaz na questão da santificação, da justificação, porque traz a questão da consciência. Logo então, conscientes, somos transformados em adoradores em espírito e em verdade, ao qual o Criador procura.
capazes de obedecer os mandamentos com amor, com leveza, sem julgo ou dificuldades. Como era no tempo da lei, as pessoas precisavam, elas eram orientadas a obedecer todas as questões dos decretos ali que eram colocados. É só ler Levítico, é só ler Êxodo, é só ler Números para ver como que era a questão da adoração, a questão da santificação. Nos dias de sacrifício, a representatividade que isso tinha. Claro que tudo representava o Filho, mas o povo tinha dificuldade de compreender tudo isso. Hoje, voltando para a questão da consciência e que o Espírito nos capacita a entender, é leve. Obedecemos os mandamentos com amor e leveza, porque somos santificados, somos transformados, somos incapazes de serem pessoas ameaçadoras ou que fazem mal umas às outras. Não somos pessoas levadas como folhas levadas ao vento, levadas a todo tipo de doutrina que não é a sã doutrina bíblica descrita nos evangelhos. Pessoas que são ludibriadas por falácias de homens que não são santificados, mas são, muitas das vezes, disfarçados de ovelhas, mas lobos devoradores. E então o Espírito nos possibilita discernir os tempos, compreender a palavra do Senhor e ter o discernimento sobre o comportamento e falas dos homens. Conhecemos os frutos, é pelos frutos. Então não somos ludibriados, somos pessoas orientadas pelo Espírito todo o tempo. Amém? E é necessário ter essa nova consciência. Por quê? Porque, gente, está relacionado à nossa salvação. Não podemos ficar andando como bêbados, sendo levados a todo o vento de doutrina, porque o risco maior é não serem salvos, não sermos salvos. Aqui em Provérbios 19, deixa eu ver aqui, peraí. Provérbios 19... vai dizer, verso 16. Quem obedece aos mandamentos preserva a sua vida, mas quem despreza os meus caminhos morrerá. Aí dá para lembrar aqui da instrução a Adão e Eva, para você ver como que a palavra é alinhada, né? O entendimento. O Senhor fala, se tu comeres, pode comer de todas as frutas, né, do jardim, mas não do conhecimento do bem e do mal. Se dela comeres, certamente morrerás. Aqui não é diferente, mas quem despreza os meus caminhos morrerá. Morrerá literalmente? Pode morrer na desobediência, porque dependendo do que as pessoas defendem ou concordam, pode ser danoso, pode levá-lo à morte. Mas não é literal, é a morte espiritual. É deixar de existir, ser desprezado eternamente, como diz Daniel 12, do Criador. É morrer, não fazer sentido algum a vida, porque viveu em contínua desobediência. Então, muitos dos povos que saiu lá no Êxodo, né, no caso saiu do Egito, morreram, a terra abriu, engoliu. Esse povo, creio eu, já coloquei aí, já falei a respeito disso, creio que são o mesmo povo que Yeshua vai levar a mensagem para que eles se arrependam. Esses 3 dias de morte, né, vamos dizer assim, de túmulo, ele leva aos que estão aprisionados. Por quê? Porque estavam no tempo de ignorância. Depois dele, o que predomina é o tempo em graça. Por quê? Por causa do Espírito. Você precisa ter uma visão, uma clareza do qual grandioso é o trabalhar do Espírito. Por quê? Porque já está determinado, segundo os evangelhos,
que quem morre resta apenas uma expectativa de juízo. Por quê? Por que o Criador decretou isso? Por causa do poder do Espírito dele. Toda pessoa, vou dizer aí, colocar aí a questão, para não falar bobagem, né? Criança, depois dos seus 10 anos, ele começa a ter já uma clareza do bem e do mal. Ele já é consciente, já é um formador de opinião. Claro, né? Tudo depende aí também da educação dessa criança, dos seus valores. A gente tem que levar tudo em conta. E o Criador, ele leva. O Criador, ele criou a matemática, ele criou a física, ele criou tudo. Diante do Criador está tudo alinhadíssimo. Com ele não há injustiça. Então, o Espírito trabalha em tudo isso. Então, vamos, como leque, abrir o leque aí e parar de resumir o Criador dentro de templos religiosos. A própria palavra dele diz, como Estevão falou ali aos fariseus, já depois do Cristo ressuscitado. Ele não habita em templos. Claro, ele está falando de palavras que já haviam sido ditas, né? Está lembrando, fazendo um resumo aí da história. Não habita em templos feitos por mãos humanas. Onde será o meu lugar de descanso? O Criador nos instituiu como templo e morada. É só ler Coríntios 3, Coríntios 9, Coríntios 6, Coríntios 10, as cartas aos Coríntios. Leia Coríntios e você vai ver. Não sabeis vós que sois morada, templo do Espírito? Se alguém destruir o templo de Deus, que são vocês, Deus o destruirá. Quem é capaz de destruir essa morada aqui? Nós. Com as práticas, com a negação, com a relutância, com a desobediência aos mandamentos do Senhor, por não querer buscar através da sua palavra, que é santa. Porque o Espírito tem poder, ele sopra como vento, ele sopra onde quer. Então não podemos resumir o Senhor nessa quantidade de religião que eu coloquei aqui, de instituição. Cada uma tem os seus credos, cada uma tem os seus costumes, cada uma tem seus dirigentes, suas direções. Elas não se unem e ao mesmo tempo estão em favor de uma única cabeça que as criou. Para dividir, eu estou aqui contra as religiões? Não. Se for santa, como diz Tiago 1, 27, que a religião que Deus se agrada como imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se corromper com o mundo. Se essas estão visando essa religião, aleluia, estão de acordo, mas precisa estar de acordo. Mas eu não posso estar de acordo com o que é contrário à palavra do Criador, que não edifica, que não transforma as pessoas em verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. A palavra do Senhor é que nos transforma. Então corremos o risco de passar um grande tempo congregando, mas não edificados. E qual é a conclusão e o resultado disso? Quem despreza os meus mandamentos morrerá. Precisamos obedecer os mandamentos. E o mandamento é como uma árvore aqui na palavra do Criador. É bom que fique claro isso. É como uma árvore. A árvore ela cresce, ela dá folhas, galhos, frutos. Os mandamentos, ele está aqui presente em todas as palavras. Que é uma questão comportamental de como se dirigir ao Criador. Estamos de fato, onde quer que estamos aí, se estão congregando. O foco é Deus? O foco é Cristo que foi feito por nós? O foco é o Evangelho? O foco é a palavra? Aleluia, porque é isso que tem que ser. Porque toda a palavra vai nos levar para os mandamentos. A questão da adoração ao Criador. A questão de não ficar dando ouvido e se alimentando de coisas vãs que não faz sentido. E a consciência de que o Criador está em tudo. Ele vê tudo, ele observa tudo, ele sonda os nossos pensamentos, nossas intenções. Estão voltadas para ele? Tudo isso devemos colocar aqui como observação de que placa, religião, se não estiver de acordo como uma boa orientadora, segundo Tiago 1:27, é em vão. Precisamos guardar a nossa mente, guardar o nosso coração de tudo
guarde o vosso coração. Por quê? Porque ele pode ser morada de um monte de coisa que não edifica. E pode ser um inimigo. Existem muitos inimigos, muitos hábitos que são danosos e que não edifica. E o ser humano não é imortal. O Criador, ele dá, pela misericórdia dele, tempo de vida ao homem para que o homem o busque. Esse é o sentido da vida. Para que seja liberto das suas práticas que lhe contamina, que destrói. Hábitos que lhe destrói. Então, eu poderia falar bastante coisa, mas essas mensagens aqui, elas são suficientes, eu creio, para exortar, para nos levar à consciência de que precisamos observar os mandamentos. Leia Êxodo 20. É complicado, né? Por causa que tem muitas pessoas que elas creem fielmente que elas estão no caminho certo. Como a maior de todas as instituições que eu citei, a Igreja Católica. Quais são os hábitos? Tem muitos católicos que entendem essa questão de imagem e não se prostram diante de imagem. Não fazem suas preces para santos, mas entendem que o Criador está no controle de tudo. Já deram aí, como se fosse um prêmio Nobel, né? Já deram aí a responsabilidade da chuva para Pedro. Tem o santo casamenteiro, tem tantas nomenclaturas de santos aí que são responsáveis para abrir as portas, vou colocar assim, para as pessoas. Tem a questão da Iemanjá, que já é questão de afro, né? Do pessoal afro, descendente afro, brasileiro. Mas será que isso leva-nos a sermos adoradores em espírito e em verdade? Então temos que respeitar as religiões, e eu respeito, mas a questão aqui é, será que não estão passando por um tempo sem finalidade alguma, sem sentido? Porque pode levar à morte, e é a morte diante do Criador, o desprezo eterno. Mas quem obedece, preserva a sua vida. Não é só a vida física, porque nos faz bem, vivemos de modo maravilhoso quando temos essa consciência, mas nos conduz à vida eterna. Amém? Então, que o Criador, o seu Espírito, continue operando em todo o mundo, para que as pessoas venham buscá-lo, ouvindo a voz do seu Espírito, porque o Criador, ele faz adoradores em todos os lugares do mundo. Não importa se é difícil, se tem barreiras, se tem dificuldades de levar a mensagem, se são impostas, né, dificuldades, barreiras, não importa. O Criador, o vento, assim como o vento, o Espírito sopra onde quer. Não existe barreiras diante do agir do Todo-Poderoso.